irmãos continuassem cada vez mais conhecendo o grande tesouro que há em Jesus, né? Então, Amém. é impressionante a gente poder contemplar, assim, ver através da vida de Paulo, ele descrever tão intensamente a grandeza da riqueza que é estar em Cristo Jesus, né? Então, isso Amém. é maravilhoso. São Glória a textos, Deus. são textos pequenos, mas de grande valor, assim, sabe? Amém. Amém, Will. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, sim, não. Eu queria compartilhar algo com vocês que tem me vindo ao coração. E eu vou até dizer para vocês que hoje eu queria começar a tratar desse assunto entre nós. Eu tenho me sentido incomodado pelo Espírito Santo, eu creio, a compartilhar sobre finanças com a igreja, sabe? Eu comecei a meditar sobre esse tema e eu comecei a contemplar que esse é um tema vasto nas Escrituras, sabe? Mas que há uma, uma quantidade de conselho de Deus muito precioso para as nossas vidas. Eu tem uma coisa que eu muitas vezes tenho uma percepção que o Senhor nos chamou a render tudo a Ele, sabe? E eu tenho a impressão que muitas vezes tem um aspecto do nosso viver ou uma área da nossa vida que nem sempre é tão fácil para a gente sujeitar a Cristo como Senhor, que é o nosso bolso. Quando eu estou dizendo isso, observem que eu não estou apenas me referindo à questão de dízimos, ofertas, contribuições. Está para muito além disso, queridos. O Senhor, Ele quer governar todas as áreas da nossa vida. E nisso se inclui a maneira como lidamos com o dinheiro. E nós sabemos o quanto isso é desafiador, é ter uma vida rendida ao Senhor, ou que atenda aos padrões de Deus para a nossa vida. Como tratar com as finanças e com o dinheiro de acordo com os padrões do Senhor. E eu tenho a impressão que muitas vezes a gente tem uma tendência de, às vezes, colocar a questão da administração dos nossos recursos financeiros, do nosso dinheiro, como algo secular na nossa vida, ou que não está exatamente dentro daquilo que é do interesse de Deus de tratar conosco, sabe? E eu queria dizer uma coisa para vocês, que essa é uma área que o Senhor quer governar a nossa vida, que não é uma área que não é espiritual, ela também é uma área espiritual na nossa vida, sabe? E a gente sabe que tem algumas coisas que evidenciam, por exemplo, a ausência de governo de Deus sobre a nossa área financeira. Por exemplo, eu estou tratando genericamente aqui, né? Eu estou fazendo uma introdução aqui com vocês de coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração. Olha só, a gente percebe que, por exemplo, vida endividada, por exemplo, né? A gente viver uma vida endividada é algo que não aponta para a vontade de Deus nas Escrituras. Uma vida também em que alguém retém constantemente para si e não é generoso, também revela a ausência de governo de Cristo, porque revela um pecado que é a avareza, por exemplo. E assim a gente pode ir buscando muitas coisas.
imagina que o Senhor quer nos dar orientação para todas essas questões. Tanto para aqueles que têm dinheiro, às vezes sobrando, como também para aqueles, e talvez esse seja o caso da maioria de nós, a conta no final do mês às vezes não é tão fácil de fechar, não é verdade? Mas para todos nós, o Senhor tem um padrão de santidade na nossa vida no trato com o dinheiro. E eu queria muito desafiar cada um de vocês a começarem a contemplar isso hoje. Obviamente que eu não vou conseguir esgotar, e eu nem sei se eu vou conseguir em algum momento fazer isso, mas eu não vou conseguir tratar de todas as questões hoje. Então, eu queria hoje começar estabelecendo, queridos, alguns princípios com cada um de nós que vai nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor quer de nós no trato com o dinheiro. Amém? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é algo que parece ser óbvio, mas a nossa prática, a nossa postura nem sempre revela essa verdade. Que é o seguinte, é que tudo aquilo que temos vem e pertence a Deus. Amém? Isso é uma afirmação categórica. Tudo o que temos, tudo o que recebemos, vem de Deus e não deixa de ser dele. Pertence a ele. Sabe? E nós somos mordomos daquilo que Deus nos confia para administrar. Eu queria ler alguns textos que apontam para como as coisas pertencem ao Senhor. Queria começar lendo Salmo 24. Vamos abrir juntos aí? Onde que é? Salmo 24. Salmo 24, versículo 1. Olha só que interessante. O Senhor diz, na sua palavra, que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Amém? O Senhor diz claramente aí que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Por que que tudo é dele? Porque pelo simples fato de que foi o Senhor quem criou todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas e tudo, não só as coisas do mundo, a riqueza do mundo, os recursos naturais ou os recursos que os homens produzem, mas também as pessoas, os animais, os seres viventes, os anjos, os demônios, principados e potestades, Satanás, tudo, ainda que não seja, que não glorifique atualmente o Senhor, e nunca vai mais a glorificar, tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor, queridos. Quando a gente contempla essa verdade, isso de pronto coloca a gente numa situação diferente no trato com as coisas que temos. Porque as coisas que temos não pertencem a nós. Foram como que emprestadas pelo dono delas a nós. Podemos tê-la pelo tempo da nossa vida. A gente sabe que a gente não traz nada a esse mundo e dele não leva absolutamente nada. Administramos coisas que são de Deus pelo tempo da nossa vida. Com nada viemos ao mundo e sem nada partiremos dele. Não é verdade? Tudo continuará aqui.
e pertence ao Senhor. Então eu queria dizer uma coisa para vocês, esse é uma verdade absoluta. O que temos não é nosso efetivamente, é do Senhor, é dele. E como discípulos, nós precisamos compreender que, sendo dele, nós também, rendidos a ele, nós precisamos conduzir tudo aquilo que recebemos dele de acordo com a vontade dele. Porque é dele. É dele, queridos. Não podemos fazer qualquer uso da maneira como bem entendermos, ignorando a palavra de Deus e as orientações dele para a nossa vida, porque simplesmente existe uma verdade de que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele residem, né? Que nele vivem. Amém? Queria ler alguns outros textos que confirmam isso aí. Certamente haverão muitos, mas eu só saquei alguns deles aqui. Eu queria ler em Ageu. Ah, agora vai ser difícil. Vamos lá, em Ageu. É um dos últimos livros do Velho Testamento. É um livrinho de 2 capítulos, que não chega nem a 2 páginas. A gente tem até dificuldade de encontrá-lo por aí. Ageu 2. Ageu é o 3º livro antes de Mateus. Malaquias, Zacarias, Ageu. Ao contrário, né? Caminhando ao contrário aí, de trás para frente. Olha só que interessante o que esse profeta diz. Ele fala assim, olha, versículo 8. Tanto a prata como o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. E olha uma coisa que ele diz aqui que é interessante. E a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava certamente profetizando sobre a igreja. E ele fala assim, olha, tanto a prata quanto o ouro me pertencem. E prata e ouro eram a representação daquilo que tinha maior valor naquele tempo ali, né? Então, tipo assim, aquilo que tem maior valor nesse mundo pertence a mim. E a glória que eu colocarei sobre o segundo templo, que é a igreja, será ainda maior do que o primeiro, né? E ali eu estabelecerei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, novamente, aqui a gente tem uma ênfase até interessante, que é o seguinte: o Senhor diz nas Escrituras que tudo é dele. Ele dá um destaque aqui específico. Olha, as riquezas, aquilo que tem valor, é meu. Não é verdade? Queridos, todos os diamantes, as pedras preciosas de maior valor que o homem já conseguiu encontrar, todo o ouro que estão aí bem guardados nos bancos centrais do mundo, todos eles pertencem ao nosso Deus, que inclusive resplandece a glória dele, sendo o Senhor de tudo isso, sobre a igreja, e nos traz a paz. Não é verdade? Aquele que resplandeceu a sua glória sobre nós, a quem nós pertencemos, não precisa do nosso dinheiro. Como se nós pudéssemos dar algo a ele. Não podemos, queridos. Pelo simples fato de que ele é dono de todo o dinheiro desse mundo, de toda a riqueza, de tudo aquilo que tem algum valor no mundo pertence ao nosso Deus. Glória a Deus por isso. Queria voltar um pouquinho e ler 1 Crônicas 29, uma coisa que Davi fala a respeito do Senhor, que também é tremendo. Eu queria começar lendo
Eu só queria falar um pouquinho do contexto para vocês, que é muito interessante a gente pensar sobre esse contexto em que Davi diz essas coisas. Olha só que interessante. Davi, no desejo dele de construir o templo para o Senhor, o primeiro templo, hein? Aqui. A gente leu em Ageu que a glória do segundo templo é muito maior. Mas quando Davi estava preparando as coisas, em vida ainda, para que Salomão posteriormente construísse o templo ao Senhor, ele convoca Israel a ofertar a Deus para a construção do templo. E aí, olha só que interessante. 1 Crônicas 29. Eu queria ler a partir do versículo 6. Fala assim, olha. 1 Crônicas 29, 6. Então, os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Ou seja, esses homens representavam toda a liderança do povo de Israel. Eles recolheram, né, entre as tribos, entre as famílias, entre o exército, e eles veio e ofertaram espontaneamente ao Senhor. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. Ou seja, aquilo que tinha sido ofertado ao Senhor era de um valor assim gigantesco, gigantesco que tinha sido ofertado ao Senhor. Sei lá eu quantos milhões de reais estaria expresso aqui se nós convertêssemos para a nossa moeda. E aí ele fala assim, ó, o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. E Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Eu acho incrível essa declaração de Davi, porque o povo de Israel vem, os líderes vêm e derramam e entregam um tesouro de milhares de reais para a construção do templo. E aí, quando Davi contempla tudo aquilo, ele se alegra. E quando ele começa a orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor o que o povo dele tinha oferecido a ele começa exaltando o Senhor, ele começa lembrando que toda grandeza e poder, e majestade e esplendor, e riqueza e força, e honra, tudo era do Senhor. Que ele era quem dominava sobre tudo e todos, que tudo o que havia nos céus e na terra era do Senhor, tudo era dele, e ele estava dando graça por quê? Porque era o Senhor quem estava provendo para aquilo que ele queria. E aí ele pergunta assim, mas quem sou eu? Quem é esse povo para ofertar a ti, Senhor? O que fazemos aqui diante do Senhor é meramente pegar o que está na tua mão e ofertar da tua mão para o Senhor mesmo. Era o reconhecimento de alguém que sabia que tudo que já estava sendo ofertado já era do Senhor, mas estava sendo ofertado a Deus.
por aqueles corações que tinham o desejo de cooperar com a construção do templo do Senhor ali. Queridos, olha, em nenhum momento, olha só, eu não estou falando agora sobre nada, sobre dízimo, oferta. Eu não estou falando nada sobre isso. Eu estou simplesmente enfatizando aqui hoje com vocês essa verdade que Davi declara ao Senhor. Senhor, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas próprias mãos. Queridos, tudo que temos é do Senhor. É do Senhor. Concedido a nós pela própria mão dele. Nada pertence a nós mesmos, porque é do Senhor. E eu queria muito que você guardasse profundamente isso no seu coração. Tudo que tenho vem de Deus. E tudo que eu posso dar para ele é da própria mão dele que eu possa dar. Tudo que eu tenho hoje em minha vida é dádiva de Deus para me suprir, para que eu administre para ele, porque é dele. Queria ler um outro texto com vocês para enfatizar essas verdades tremendas. Se nos esquecemos dessa verdade, queridos, erramos no coração, porque acharemos que temos coisa que é nossa mesma. E erraremos. Mesmo o ímpio que não reconhece a Deus, alguém que não crê em Deus, recebe a bênção de Deus de ter das coisas dele para administrar, porque ele faz raiar o sol sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre aquele que é grato e o que é ingrato, porque ele é bom e as suas misericórdias não têm fim. Queria abrir com vocês em Deuteronômio, capítulo 8. Tem algo que o Senhor adverte o povo, que eu, toda vez que leio, eu cuido do meu coração mesmo, sabe? Da seriedade do que o Senhor diz aí. Deuteronômio 8. Olha só que interessante. No versículo 10, o Senhor fala assim, olha. Antes de eu ler, vou pedir uma pausinha para vocês. Eu vou só no banheiro aqui, tá? Me perdoem essa pausa aí, só um segundinho. Me perdoem, queridos. Olha só que interessante. A partir do capítulo 10, olha o que o Senhor fala nesse texto aí. Ele fala assim, olha, depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Prestem atenção, amados. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos,
de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, e sua prata e seu ouro, e os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra, ou que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pela mão, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes cultos e curvando-se diante deles, asseguro-lhes que vocês serão destruídos por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amados, eu acho esse texto tremendo, porque ele fala, olha, queridos, quando que esse texto foi escrito por Moisés, em Deuteronômio 8? Foi escrito na hora que eles estão na véspera de entrar na terra prometida, depois de andarem 40 anos no deserto, vagando. Moisés sabia que o Senhor ia levá-lo, que ele, Moisés, não entraria na terra prometida, mas que Deus levaria o seu povo a conquistar a terra prometida. E Moisés começa a lembrá-los de muitas verdades, de muitas coisas. E aí Moisés não estaria com eles lá na terra prometida quando eles entrassem. E aí Moisés adverte o povo do Senhor, fala, queridos, quando vocês entrarem na terra prometida, que o Senhor vai dar a vocês, quando vocês estiverem comendo comida boa, construindo suas casinhas boas, estiverem morando nelas, estiverem plantando e os rebanhos de vocês começarem a crescer, e vocês começarem, vocês que viveram aqui no deserto, vocês começarem a ter dinheiro e aumentarem os seus bens, não se orgulhem, não esqueçam do Senhor. Não ache que foram vocês, a capacidade sua, a sua inteligência, a sua força, a sua habilidade com os negócios ou com qualquer outra atividade que conquistou essas coisas. Lembrem-se que foi o Senhor quem deu a vocês. E foi o Senhor quem deu a vocês a capacidade de gerar essa riqueza. Queridos, nós não podemos esquecer disso. Daí se vê que o trato que precisamos ter com as coisas, com o dinheiro, com os bens, com as riquezas, é um trato santo. Porque temos em nossa posse coisa que não é nossa, que nos foi dada pelo Senhor, que é graça dele, que ele nos deu a capacidade de nos dar, de nos sustentarmos a nós mesmos por sua graça. Se pensarmos diferente disso, o Senhor considera isso como orgulho. Eu vou começar a acreditar que foi porque eu sou trabalhador demais. Eu vou começar a acreditar que eu sou muito bom em vender coisa, que eu sou muito bom com dinheiro, com direito, ou que eu sou bom em qualquer outra atividade, e vou me esquecer que é do Senhor, que é o Senhor a minha fonte de todas as coisas. E que sem Ele eu não teria absolutamente nada, porque tudo vem das mãos dele. Amém? Muito importante, porque isso muda a nossa perspectiva. Estamos lidando com o que é santo, que pertence ao nosso Deus, que Ele nos confiou. Na é verdade, eu queria enfatizar uma coisa com vocês, que se essa é uma perspectiva verdadeira para quem não tem o Senhor, por exemplo, de que tudo pertence a Ele, imagina para nós.
Eu queria que a gente abrisse em Lucas, capítulo 14. E a gente vai ter que colocar aqui diante de nós a verdade daquilo que um dia rendemos a Cristo na nossa conversão. O que foi colocado diante de nós na porta do reino de Deus. Eu acho isso incrível. Se do Senhor pertence todas as coisas, imagina para nós que um dia lhe rendemos todas as coisas. Que dissemos a Ele na nossa conversão, ao sermos batizados, que a partir daquele dia nós não teríamos mais nada como nosso mesmo, nem sequer a nossa própria vida. O que se dirá do nosso dinheiro? Nossa poupança, nossa casa, nosso salário. Queridos, nós não temos mais a nossa vida, porque há agora um Senhor e dono da nossa vida. Todas as outras coisas pertencem ao Senhor. Eu queria ler com vocês em Lucas 14, 33. Ele fala assim, olha, da mesma forma, esse é um texto conhecidíssimo para nós. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar... Lucas 14, 33. 16. 33. 33. Lucas 14, 33. Obrigado. Beleza. Olha aí. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Olha, se é verdade que tudo pertence ao Senhor, para nós que somos discípulos, essa verdade é mais contundente. É pelo fato de que um dia, quando decidimos seguir a Jesus como discípulo, nós já renunciamos a todas elas, por amor dele e do Evangelho. E hoje o que temos? O que temos tem sido confiado a nós. Até quando? Não sabemos. E se o Senhor pedir o meu emprego? E se o Senhor pedir a minha casa, a minha bicicleta? E se o Senhor pedir a minha poupança? E se o Senhor pedir a minha saúde? E se o Senhor pedir a minha vida? E se Deus pedir minha liberdade e eu for preso por causa do Evangelho? Eu renunciei a tudo por amor de Cristo e do Evangelho. Eu renunciei a tudo para segui-lo. Tenho o Senhor sobre a minha vida. Amém? Isso é tremendo, queridos. Isto é maravilhoso. Queria ler também aí com vocês um outro texto que o Senhor fala, deixa eu achar ele aqui, esse texto. Mateus 19. Vamos lá abrir em Mateus 19. Amém. A nossa vida está rendida ao Senhor. Ele faz dela o que bem entende. E nós pedimos, Senhor, faz a nossa vida o que o Senhor quiser. Faz de nós o que Qual que é, Samuel? Mateus 19. Ah, tá. 19, eu queria ler o versículo 27. É uma expressão de Pedro muito interessante. Ele fala assim, olha... Mateus 19, 27. Mateus 19, 27. Por que coisa? Olha que interessante. Qual que é o contexto? Aquela situação em que o jovem rico vem a Jesus. Jesus, diz para ele, vai, falta uma coisa ainda para você. Vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres e depois me siga. E aquele homem virou as costas e foi embora. E aí, Pedro vira para Jesus e fala um negócio aqui incrível. Ele fala assim, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E aí, qual que é a situação conosco? E Jesus fala assim, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas,
quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Amém? Agora, acontece uma coisa aqui, né? Se a gente pensar direitinho. Bem, tudo pertence ao Senhor. Os homens vivem como se fosse deles, propriedade deles, como se eles fossem donos e tivessem ao seu dispor o que bem quisessem. Só que, quando a gente vai se render a Cristo, uma das decisões que tomamos é de renunciar a tudo por amor dele, de Jesus e do Evangelho. E aí, é interessante que o Senhor fala que quando ele vier se assentar no seu trono para julgar, quem tiver renunciado a todas as coisas por amor de Jesus, tem uma promessa, que é receber 100 vezes mais e a vida eterna junto. É vida eterna e recompensa do Pai, por ter, de fato, rendido a vida e tudo o que tinha ao Senhor, sua família, seus amigos, sua própria vida e sua propriedade, seus bens ao Senhor. Jesus responde à pergunta de Pedro: e nós que renunciamos a tudo por você, Jesus? O que será de nós? E aí Jesus diz explicitamente para ele: olha, vocês que renunciaram a tudo vão receber 100 vezes mais e a vida eterna. Por que eu quis ler um pouquinho esse texto com vocês, queridos? Porque isso marca, esse tipo de fala de Jesus, marca a diferença entre o que se esperava no Velho Testamento e o que se espera no Novo. O que se esperava na Velha Aliança é o que se espera na Nova Aliança. Na Velha Aliança, as bênçãos eram materiais. A nação de Israel tinha um território na terra, tinha um governo, tinha um povo, tinha uma bandeira. O templo onde habitava Deus, ele era concreto, inicialmente era uma tenda, depois ele se tornou um prédio grande e majestoso, o Templo de Salomão. E as bênçãos do Velho Testamento, para quem obedecesse, também eram materiais. Como Moisés coloca lá em Deuteronômio: hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês me obedecerem, os rebanhos vão crescer, a vide vai dar fruto, né? Não vai atacar gafanhoto e tal. As bênçãos apontavam para aqui, porque aquilo era sombra do que haveria de vir. A realidade é Cristo e a igreja. A realidade que Deus sempre desejou é o que nós vivemos hoje. E qual é a realidade das bênçãos que temos? São espirituais. Nem sempre o renunciarmos por amor de Cristo vai significar aqui e agora multiplicação de bênçãos materiais. Mas haverá uma certeza disso que o próprio Senhor nos garantiu, de que o que renunciássemos por amor dele e do Evangelho, nós receberemos diante dele, naquele dia que ele estiver sentado no seu trono, 100 vezes mais a vida eterna. Então, as bênçãos da nova aliança, assim como a igreja não é um edifício físico, um prédio, mas é um edifício, um santuário espiritual, construído por pedras vivas que somos nós. Assim como a nação de Deus, o povo de Deus agora, é um povo que não tem exatamente um território, que não tem um rei físico, mas que está entre todos os povos da terra, é uma nação santa de sacerdotes para Deus.
as bênçãos também são espirituais na nova aliança. Se hoje buscarmos ao Senhor, tendo como referência de bênção, prosperidade, riqueza, mais dinheiro, nos enganaremos, porque não há garantias desse tipo na nova aliança. Não há, queridos. Pode ser que por seguirmos a Cristo Jesus, pode significar que nós tenhamos que viver vidas muito mais simples. Que por seguir a Cristo teremos que renunciar por bens. Pode ser que por seguir a Cristo nunca venhamos a realizar nossos sonhos profissionais, nossos sonhos de possuir coisas, de realizar sonhos que digam a respeito a essa terra. Tantas vezes Deus nos concede essas coisas, mas nós temos que colocar os nossos olhos no que é eterno. E aí faz todo sentido o que Jesus vai dizer. Me permitam ler mais um texto com vocês. Esse já é bem mais conhecido, mas eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6. Mateus 6. Precisamos mudar a nossa maneira de ver, a maneira como lidamos com o dinheiro, com as riquezas, com bens, porque nós vivemos debaixo do governo de Cristo, rendemos tudo a Ele. E aí Jesus vai dizer assim, olha como é que faz sentido, diante dessa perspectiva, o que Jesus vai dizer no versículo 19. Sempre lemos. Ele fala assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Queria que a gente abrisse em Lucas 12, porque em Lucas 12, falando sobre a mesma coisa, Lucas ainda vai acrescentar alguns detalhes importantes do que Jesus estava falando, da realidade espiritual do que Jesus estava falando. Eu peço a Deus que essas verdades caiam no coração de cada um de nós. Queridos, muitas vezes o evangelho pregado nesse tempo é um evangelho que, para seguir a Cristo, existem promessas de bênçãos meramente materiais. Vem seguir a Cristo, que os teus problemas financeiros acabarão, que a tua empresa vai prosperar e o teu negócio, que você não vai ficar mais doente, que praga nenhuma vai chegar na tua casa, não haverá mais problemas na tua vida. Mas o evangelho de Jesus não aponta para essas coisas. Ele aponta para uma vida rendida a Cristo. E estarmos dispostos a fazer por Ele o que Ele fez por nós. Ele perdeu muito mais do que toda a riqueza dessa terra, porque Ele abriu mão do seu trono de glória, da sua majestade, a destra de Deus nas alturas, para se tornar um homem simples que nasceu num curral, que nunca teve uma casa, que nunca se assentou num trono, que vivia em meio a pescadores e gente letrada, que resolveu fazer isso por opção própria, porque resolveu fazer da riqueza e dos bens e do dinheiro desse mundo absolutamente nada, para nos mostrar que a glória e a bênção de Deus não reside mais nas coisas desse mundo, mas reside nele mesmo, que é Jesus, porque Ele é o tesouro. Ele é o nosso quinhão e riqueza. Ele é a nossa pedra de maior valor. Amém? Queria ler com vocês capítulo 12 de Lucas. Ele fala assim, olha, versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus e as outras demais coisas serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O que é o reino? É o reino desse mundo. É o governo sobre as nações. É os tesouros acumulados nos bancos centrais.
e nos grandes tesouros dos homens, ao Pai nos agradou dar o reino dele. Ele fala assim, ó, por isso vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus colocou um ladrão para administrar o seu dinheiro. Tal era o nada que significava para Jesus aquele dinheiro. Ele entrega para a raposa aquilo que não tinha valor nenhum para ele, porque ele não dependia de dinheiro nenhum desse mundo. Quando ele precisou pagar imposto para o templo, ele pediu para Pedro pescar um peixe, abrir a boca do peixe e pegar moeda, porque era o Pai quem estava suprindo. Não era homem nenhum que estava dando dinheiro para Jesus. Era o Pai dentro da boca de um peixe. Quando os caras vêm tentar testar Jesus para que ele falasse alguma coisa contra o Império Romano, que oprimia o povo de Israel, cobrando impostos terríveis, eles falam, devolvam a César o que é dele, mas deem a Deus o que é de Deus. Queridos, Jesus nunca apontou para dinheiro nenhum. E isso é glorioso. E ele fala assim, vocês vão me seguir? Tirem do coração essas coisas. Se possível, vendam essas coisas. Renunciem a elas. Façam para vocês um tesouro nos céus. As bênçãos do Novo Testamento não é dinheiro e bem e prosperidade e bênção nessa vida, queridos. Pode ser que por causa de Jesus e do Evangelho, a gente fique pobre e vive em miséria. Mas teremos um tesouro nos céus 100 vezes maior do que tudo aquilo que podemos renunciar nessa vida. Porque ao Senhor nos agradou dar o reino dele, que é eterno, que é glorioso, que está sobre tudo, em que há riqueza verdadeira. Amém? Eu queria muito conscientizar vocês dessas verdades, dessas coisas. E existe uma questão mais terrível aqui ainda. É porque se nós continuarmos a viver uma vida que se baseia na quantidade de dinheiro que temos, ou que possamos ganhar, nós não poderemos servir a Jesus como Senhor. Eu queria que a gente voltasse lá em Lucas 12. Se alguém já está aí, né? Quem ficou aí, é só voltar uns versículos. Ele fala assim, olha, versículo 13, a gente poderia começar no versículo 13. Ele fala assim, olha, alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês para decidir sobre essa questão, né? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância ou de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A bênção de Deus não consiste, não é medida por essas coisas. Pela quantidade dos bens que podemos possuir nessa vida e nessa terra. Lucas 12, versículo 14. Cuidado! Olha o que Jesus fala. Cuidado. Cuidado. Fiquem de sobreaviso. Fiquem alertas. Com a ganância, com a avareza, com o amor ao dinheiro. A vida de um homem não se baseia na quantidade de bens. Aos olhos de Deus, não faz a menor diferença alguém ser abençoado com muita coisa nesse mundo ou ser uma pessoa privada de bens nesse mundo. Porque para ele, a vida de um homem não se baseia nisso. E o Senhor precisa renovar essas verdades nos nossos corações para lidarmos adequadamente. Eu só queria terminar dizendo uma coisa hoje.
Eu queria terminar voltando lá em Mateus 6 com vocês. Porque eu queria terminar o raciocínio de Jesus. A gente leu ali que Jesus, olha só, a vida de um homem não se baseia, não consiste na quantidade dos bens que ele tem. Não guardem para vocês, não ajuntem tesouros na terra, mas no céu. E eu vou ter um parâmetro para medir aonde você acumulou os seus tesouros. Aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o nosso tesouro estiver, se o nosso coração estiver em juntar riquezas nessa vida, nós poderemos até juntar riqueza nessa vida. Mas Deus vai dizer, a sua riqueza está ali na terra. O seu coração sempre esteve ali. O resultado da sua vida ficou na terra, Samuel. Mas se o nosso tesouro for colocado no céu, essa vai ser a evidência de que ao longo de uma vida, o meu coração foi do céu. Buscou ajuntar tesouros no céu. Imagine só, essa gana que tantas vezes nós temos de querer ganhar mais, de querer ter segurança, de fazer um patrimônio até para transmitir para os nossos filhos. Essa gana, queridos, essa busca ao longo da vida, o Senhor deseja que essa gana seja nós conquistarmos tesouros nos céus. E o que é conquistar tesouro no céu? É conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele como fruto de um relacionamento profundo e verdadeiro. É com renúncia própria abençoar outros. É optar por situações em que a prioridade será o reino de Deus, ainda que eu vou ganhar menos. É suprir necessidades de outros. É sustentar, é dar sustento devido aos meus conservos, como nós lemos, o Raildo nos falou muito bem. É estar atento às necessidades ao redor. É colocar gente no céu junto comigo. É viver uma vida destinada a que muitos outros conheçam a Cristo. Jesus chega a dizer, usem das riquezas desse mundo para angariar amigos no céu. Todo recurso que Deus tem colocado sob a nossa administração aqui nessa terra não aponta para essa terra. Não aponta para um patrimônio grande. Aponta para condições de que nós tenhamos de abençoar outras pessoas para que elas creiam e conheçam a Cristo e possam estar conosco na eternidade. Isso é tesouro no céu. Isso é patrimônio eterno, queridos. Patrimônio eterno é poder chegar um dia lá no céu e receber o testemunho de que o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, recebeu um dia semeadura do evangelho através da minha vida, do meu testemunho. Eu semeei, talvez eu não colhi, mas eu semeei, o testemunho estará lá. Estarão nos registros eternos de que um dia eu semeei na vida de alguém para que ela pudesse entrar no reino de Deus. E talvez outro colheu, mas está lá o meu investimento. Queridos, investimento de tempo. Tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, todo o tempo que oferecemos ao Senhor é recurso do qual nós estamos sendo privados nesse mundo para oferecer a Deus. Não é assim? Eu deixo de trabalhar em outra coisa porque eu quero estar mais livre para dedicar minha família, para construir na vida dos meus filhos o temor do Senhor, para dar a eles a palavra do Senhor. Eu me privei de ganhar mais dinheiro, porque eu queria ter tempo livre para estar com meus irmãos. É dinheiro investido na eternidade, queridos. É tempo registrado diante de Deus, que poderia ser usado para ganhar dinheiro nessa vida, mas foi convertido em riqueza eterna. Glória a Deus por isso. Não é verdade? E aí Jesus fala um negócio, eu quero terminar lendo isso aqui. No versículo 24 de Mateus 6, ele fala assim,
Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas versões falam, e ao dinheiro, ou e às riquezas. Eu queria compartilhar algo com vocês sobre essa questão. Uma coisa que a gente precisa ter claro para nós é que o dinheiro, ele não é mal ou bom em si mesmo. O fato de alguém ter dinheiro não significa que ela está servindo ou vivendo para ganhar dinheiro. O dinheiro não é bom e nem mal por si mesmo. O dinheiro, só que Deus nos chama, olha só, presta atenção, a servir a Ele e tornar o dinheiro ou aquilo que Ele nos confia em servo de Deus. Na nossa vida, querido, tudo que recebemos do Pai deve cooperar com o reino dele. Mesmo que seja o nosso trabalho. Estamos trabalhando para sustentar a família. Verdade. Mas só que eu entendo que no ambiente do meu trabalho, eu estou ali para glorificar o Senhor. O Senhor me deu condição de sustentar a minha casa por meio do meu trabalho. Mas eu estou ali como um discípulo de Cristo Jesus. Para ser uma testemunha aos meus colegas. Para glorificar a Cristo através daquilo que eu estou fazendo. E aquilo que eu ganho pertence ao Senhor. Está confiado a mim para a glória do Senhor. E eu faço do dinheiro o meu servo e servo de Deus. Eu sujeito os meus bens e o dinheiro ao Senhor. Ele se torna servo do Senhor. Só que pode acontecer uma inversão aqui. É quando o dinheiro se torna mal e vil e rouba o nosso coração. É quando vivemos para ganhar dinheiro. Uma vida que não consegue abrir mão disso. Uma mente e um coração para servir a isso. Inclusive a ponto de perguntar assim, olha, isso que eu preciso fazer, eu tenho dinheiro para isso? As decisões que tomamos na vida são baseadas na quantidade de dinheiro que temos? Ou é na vontade de Deus? Essa é outra boa pergunta. Quem é que diz o que eu posso fazer ou não? É a quantidade de dinheiro que eu tenho ou é o Senhor? Tem que ser o Senhor, queridos. A pergunta tem que ser feita primeiro a Deus. Se vivemos uma vida em que as coisas que Deus nos ordena está baseado na quantidade de dinheiro que nós temos, ou no medo de não ter dinheiro, é porque nós estamos obedecendo a Mamon e não a Cristo. Se a minha vida é determinada por um esforço enorme em ganhar dinheiro, a ponto de eu abrir mão das coisas eternas, de priorizar o reino de Deus, é porque quem está dando ordem na minha vida é aquele a quem eu estou servindo. Se Cristo ou se o dinheiro, que é Mamon, aí sim, aqui é Mamon. Porque o dinheiro não vai estar mais sujeito a Deus na minha vida. É eu que vou estar sujeito ao dinheiro, para que o dinheiro me diga para que e o que eu viverei. Aí isso significa que Mamon, essa entidade maligna, está dominando o meu coração e a minha vida. Porque é ele, e não Cristo, que está dizendo o que eu vou fazer, para o que eu vou viver, aonde eu vou trabalhar, quanto dinheiro eu ganharei, no que eu gastarei. É ele, não é Jesus. Mas Jesus fala, olha, se vocês resolverem viver uma vida em que o dinheiro diz para que e o que vocês fazem, vocês não podem servir a mim. Porque ao amar o dinheiro, vocês vão odiar a mim. Eu vou ser um empecilho na sua vida para servir esse Senhor que é dinheiro. E se você resolver ganhar a mim, você vai aborrecer o dinheiro. O dinheiro vai estar sujeito a você. Às vezes você vai ganhar menos,
pai vai estar fazendo a minha vontade, o dinheiro vai estar aborrecido, mas eu estarei agradado. Porque é Cristo quem vai estar sendo o Senhor da nossa vida. E não Mamon. É uma impossibilidade querer viver buscando a Jesus e ouvindo dele o que nós viveremos ou faremos, ou buscando uma vida confortável, regalada, ou realizar nossos sonhos. E aí quem vai dizer é o dinheiro, não é Jesus. Aí eu vou ter que trabalhar mais, aí eu vou ter que passar por cima dos princípios de Deus, aí eu já vou prestar mais obediência ao Senhor, mas é o dinheiro a quem eu sirvo, é a Mamon. Amém? Eu queria tentar, queridos, cooperar no entendimento dessas coisas. Então me permitam só fazer alguns pontos só. Primeiro, tudo que temos vem do Senhor e continuará pertencendo a Ele nas nossas vidas. Tudo que temos e o que recebemos pertence ao Senhor e Ele nos confiou como mordomos. Segundo, que eu queria ressaltar, para nós que somos discípulos, essa é uma realidade ainda mais concreta, porque no dia em que nos rendemos a Cristo, nós renunciamos a tudo por amor de Cristo e do Evangelho, para segui-lo como discípulo. Tudo hoje, de fato, na minha vida pertence a Cristo. Terceira coisa que eu queria dizer para vocês é que o Senhor nos chama para juntar tesouro nos céus. Que as bênçãos e as promessas não apontam para tesouros na terra, diferentemente do Velho Testamento, mas apontam para bênçãos e promessas e riquezas e tesouros espirituais. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é que nós não podemos viver uma vida em que o dinheiro nos diga para o que viveremos e no que dedicaremos nossa vida e os nossos recursos. Porque senão estaremos servindo a outro Senhor chamado Mamon e não a Cristo. Se Jesus é o meu Senhor, só Ele pode dizer para o que eu viverei e com o que eu dedicarei os bens e o dinheiro que Ele confia a mim. Só Ele. O dinheiro tem que estar sujeito ao propósito de Deus na minha vida. Amém? Queridos, várias coisas aqui nós já começamos. E quando eu fui pensar em compartilhar essas coisas com vocês, eu entendi que isso era uma introdução necessária. Engraçado isso, né? Porque são coisas que nós precisamos resgatar como verdades, restaurar no nosso coração, para que a gente possa sujeitar de fato todas as áreas da nossa vida ao Senhor, inclusive o nosso bolso. Amém? Que o Senhor possa ministrar isso ao coração de cada um de nós. Revelar